Olá, boa tarde. A paz do Senhor. Estou aqui hoje para comentar a revista dos adolescentes. A revista dos adolescentes. A capinha já rasgou. Eu levei na viagem e acabou que estragou a capa da bichinha, tadinha. Ótima lição, tá maravilhosa essa lição, tá assim, perfeita, que é a história da salvação. Muito relevante para os dias atuais, tema importantíssimo para os nossos adolescentes. A gente está vivendo aí um período, né, de tantas crises existenciais, de tantas tristezas, né? Tantas dúvidas, tanta enxurrada de informação na vida em geral, né? E os nossos adolescentes às vezes têm absorvido muito conteúdo e não têm às vezes tido a sua identidade firmada em Cristo, o que dificulta aí muito a firmeza deles na palavra do Senhor, no caminho do Senhor. O índice de jovens, adolescentes, adultos com depressão, com tanta confusão mental que tem dá origem na esfera espiritual, que a gente às vezes, né, não tem dimensão o quanto é necessário o nosso adolescente conhecer a história, o plano da salvação dentro da história. Porque às vezes tem-se uma ideia do relacionamento com Deus de uma forma muito abstrata, né? Você precisa obedecer a Deus, servir a Deus e... Desculpa. Depois que eu tive uma crise de tosse um tempo desse, fiquei rouca, tô demorando a melhorar a garganta e é uma canseira. Mas, então assim, tem sido muito relevante esse tema, exatamente por causa disso. E a gente conhecendo o conteúdo, conhecendo a fé dentro de uma história, de uma realidade, então é possível entender que servir a Deus é uma realidade. É possível servir a Deus, tem uma história, é algo concreto, é algo possível, né? Então, nós estamos aqui na 5ª lição. Eu gostaria muito de ter começado a comentar desde o começo, desde a primeira lição, mas eu estava em viagem com a família, já tinha muito tempo que eu não viajava devido à pandemia. Então, assim, fiquei em dificuldade para gravar, para preparar as aulas e a gente comentar aqui no Instagram. Depois eu vou subir essa aula lá pro YouTube, tá? E vamos então dar início aí à nossa aula. Que o Senhor Jesus possa nos direcionar para esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre qual foi a missão que Deus deu para Israel. A missão de Israel no plano de Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo. A missão de Israel no plano de Deus. Se você não pegou sua Bíblia, pegue sua Bíblia, pegue uma aguinha, que nós vamos ter uma aula aqui agora, para você não interromper esse momento, tá bom? E caso você seja professor, eu convidei alguns professores para estar aqui, né? E caso você seja professor desta turma em especial, esta é uma revista da CPAD,
que é da Assembleia de Deus. Eu sou professora lá na minha igreja, na Assembleia de Deus, aqui no Gama, no Distrito Federal. E eu estou aproveitando a oportunidade de comentar com você aqui, trazer à tona aqui na internet esse conteúdo tão bom, tão maravilhoso. É um conteúdo que está sendo estudado pelos adolescentes, né? Mas é conteúdo para qualquer pessoa, pessoa, seja adulto, para criança, sim, né? Eu vou tentar ser o mais didática possível, mas é um conteúdo que qualquer um pode estudar, precisa estudar e aprende muito, ok? Então é o seguinte: o título da lição é A Missão de Israel no Plano de Deus. A leitura que dá a base para o estudo está em Atos 7, do capítulo 2 ao 7. E a mensagem principal desse conteúdo é: Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Jesus Cristo aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Gálatas 3 e versículo 14. Eu tenho um grupo no Telegram e eu preparei esses slides. E mandei lá no grupo, tá bom? Se você veio do grupo, então está lá, tá bom? Caso você tenha interesse em entrar no grupo no Telegram, é só você me mandar um direct que a gente conversa por lá, tá bom? E aí você é inserido no grupo do Telegram. Ele é exclusivo para professores de adolescentes, tá? Professores de adolescentes, e eu forneço alguns conteúdos lá para esses professores, tá joia? Então eu deixei esse material lá, que são os slides, ok? Se você quiser usar material físico, fique à vontade. Eu prefiro físico, até porque eu vou estar usando o celular, que não teria como eu usar o celular, no celular. Mas se todos os seus alunos têm o celular e vocês fazem o uso durante a aula, se você faz isso, pode deixar no PDF mesmo, no celular. Mas se você não tem, eu vou aproveitar e vou usar o físico mesmo. A gente já usa muito o celular hoje, né? Já usa muito, então vou usar o físico mesmo. Então, os nossos objetivos são aprender como foi o chamado de Deus a Abraão, como Deus chamou Abraão e qual foi o seu propósito. A gente vai só conhecer um pouco dessa história. Compreender as etapas do tratamento de Deus com Israel e vamos entender quais bênçãos espirituais foram entregues por Deus à humanidade através de Israel. Vamos descobrir a missão que Deus entregou a Israel ao longo da história e veremos que não foi fácil, mas no final deu tudo certo. O plano de salvação foi concluído e a porta da graça se abriu para todos os povos. Então, nós vamos compreender aqui a história, onde é que nasce a história do povo de Israel. Onde é que nasce a história do povo de Israel? E até chegar em Jesus. Até chegar em Jesus. Vamos falar sobre o nascimento de uma nação.
O texto que relata o nascimento da história desta nação está em Gênesis capítulo 12, tá? Eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Eu não sei como que você faz na sua sala de aula. Quando a gente vai fazer a leitura... Ai, Jesus Cristo. Quando a gente vai fazer a leitura... Pai amado. Do texto oficial, quando a gente vai fazer a leitura do texto oficial, a gente faz uma leitura coletiva, onde cada um lê um versículo. Então, aqui nós temos de Atos 7, capítulo 7, do versículo 2 ao 7, aí vão dar 5 versículos, né? E a gente gosta de fazer uma leitura dinâmica, alternada, né? Para todo mundo participar. E então, a leitura oficial está em Atos, capítulo 7, do versículo 2 ao 7. Eu vou ler, tá? Vou ler para a gente compreender um pouco melhor a história, tá? Esse aqui é o discurso de Estevão, quando ele estava para ser apedrejado, que ele faz um relato, mostra para o povo toda uma história que o povo tinha abandonado. Então, ele traz à tona aquela história que o povo tinha abandonado. A isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Então, são 5 versículos, cada um leria um versículo, né? Ai, que acidente cruel. Derramou água aqui. Ainda bem que foi pouca. Então, nós temos aqui neste texto o Estevão contando a história. A história é longa, ele apresenta para aquele povo toda a história do próprio povo que eles tinham esquecido, né? E então começa em Gênesis, no capítulo 2, ele aqui ele repete o que está em Gênesis capítulo 2. A gente leu Atos 7, né? E Estevão faz referência a um texto que está em Gênesis 12. Gênesis 12 e versículo 1, que é o momento em que Deus chama Abraão. O Senhor disse: saia da tua terra, do meio dos seus parentes. E aqui ele até conclui, né? E vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Bom, para a gente trazer essa mensagem para o nosso adolescente, a gente vai lembrar para ele o seguinte: olha, Abraão, até esse momento o nome dele era Abrão, né? Abrão morava em Ur dos Caldeus, ao sul da Mesopotâmia, e esta era uma cidade muito grande, era uma cidade muito civilizada, né? Uma cidade, digamos aí, bem chique, né? E
Ainda a família de Abraão era rica. Então Abraão vivia de maneira confortável. Ele vivia perto do seu pai, né? Se ele era um homem rico, então tinha muito gado, tinha servos, né? Tinha uma vida muito tranquila. De repente, a Bíblia não conta se ele tinha amizades, se ele já tinha tido contato com Deus, mas a primeira vez em que aparece esse contato de Abraão com Deus é nesse momento. Então, Abraão vivia num lugar confortável, rico com sua família, e de repente ele ouve essa conversa da parte de Deus: saia do meio dos seus parentes e vai para uma outra terra. Que terra é essa? Eu vou ainda te mostrar. E lá eu te farei uma grande nação. Lá eu te farei uma grande nação. Para a gente mostrar isso para o nosso adolescente, a gente pode trazer uma... Arnold, não mexe aí não, filho, senão você vai me atrapalhar aqui. Então a gente pode mostrar, Claudineia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Estou aqui comentando a lição dos adolescentes do próximo domingo. É a lição, a missão de Deus para Israel. A missão de Israel no plano de Deus. Então, a gente mostrando para o nosso adolescente, a gente pode até fazer uma ilustração para ele o seguinte: o seu pai falou, quer dizer, o seu pai não. Vamos procurar uma outra ilustração. Exatamente, o seu pai fala para você, nós vamos mudar. E a gente vai mudar para um país aí. Qual é o país? Não, eu não sei não. Nós vamos fazer uma mudança aí e de repente começa a arrumar as malas, né? Arrumar tudo, arrumar toda a mudança. E aí fala para o filho: então a gente tá indo. Sim, mas a gente vai para onde? Não, eu não sei. Não sei que lugar é esse não, mas eu sei que é um lugar muito bom, porque Deus tinha falado para ele que iria dar para ele uma nação. Que ele teria uma nação. Eu vou fazer de você uma grande nação. Vai para uma terra. Que terra é essa? Calma, eu vou te mostrar. Você tem que ir. Eu vou te mostrar quando você estiver chegando lá, tá? E então é desse jeito. Para o nosso adolescente, quando o pai fala que vai mudar, eu mudei demais. Claudineia aí sabe, né, Claudineia? O quanto a gente mudou quando eu morava em Minas. Meu pai era pastor e a gente sempre mudando de cidade em cidade. Aí quando falava, agora a gente vai mudar, a gente já perguntava para onde era. Para onde é? Ah, é para tal cidade. A gente morou em Engenheiro Navarro, morou em Capitão Enéas, morou em Glaucilândia, morou em Juramento, morou em Lagoinha, morou em várias cidades. Quando falava, vocês vão mudar, a gente já queria saber para onde era. Aí a gente já começava a pensar. Tal cidade, é uma cidade boa, é uma cidade grande, é uma cidade pequena. Geralmente era cidade pequena, né? Cidade pequena, tem muita coisa, não tem? E aí quando eu era pequena pensava na escola, tem escola. Geralmente todas tinham escola, né? Mas tem essas preocupações de uma mudança, né? No caso do adolescente, ele vai pensar. Aí você pode colocar aí para o seu adolescente. Qual seria a sua preocupação caso você fosse mudar hoje? Talvez um lugar onde eu gosto de ir, uma casa de um amigo, uma pracinha, um parente, um shopping, vários lugares, né? As pessoas que a pessoa que vai abandonar, né? Então, assim, trazer essa realidade para o nosso aluno vai fazer ele entender como foi, talvez, difícil para Abraão deixar a sua terra. Chegou alguém aí, Vita Rezende? É Vita Rezende? Seja bem-vinda, Rita. Tudo bem? Vita, né? Seja bem-vinda ou bem-vindo, né? Então,
Deus fez esse convite para Abraão e a gente traz esse mesmo convite aí para o nosso adolescente, para ele entender mais ou menos. Vale muito aquele princípio da Bíblia, aquele ensinamento que Jesus fala para a gente se colocar no lugar do outro, né? Não fazer ao outro aquilo que não quer que seja feito com a gente. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai ter uma dimensão, vai entender um pouco melhor como que aquela pessoa poderia ter se sentido, se fosse você que estivesse no lugar de Abraão aí. Abraão estava super confortável, mas ele tinha uma promessa. A promessa era grande. A promessa era de que ele teria uma terra. Teria uma terra e seria pai de uma nação. Embora ele ainda não tivesse filhos, mas ele era casado, tinha lá a Sara, que era muito bonita, e tinha ainda a sua concubina, né? Se fosse o caso, uma não desse, a outra daria um filho. Mas a promessa de Deus era muito grandiosa. E então Abraão sai de sua terra. Mas e por que Deus não podia abençoar Abraão lá na terra dos caldeus? Qual era o problema? Qual era o problema de Ur dos Caldeus de Abraão estar em Ur dos Caldeus? Vamos lá então pensar em uma mudança. Deus estava prometendo para Abraão era um novo povo. Ele iria formar era uma nova nação. Então não teria como surgir uma nova nação dentro de uma nação ali já estabelecida. Então ele teria que sair de um lugar para outro para ele criar essa nova nação. E outra questão, as influências de um ambiente. Um ambiente onde a gente está, no ambiente que me é familiar, eu fico assim acomodada, não é? Então, agora Abraão precisaria de um novo hábito, de novos relacionamentos. É tudo isso que a gente questiona, coloca na mesa quando a gente vai para uma mudança, não é verdade? Os novos amigos, os novos hábitos, os novos lugares, tá tudo aqui tá tudo aqui no slide, tá bom? Se você não tem, lá no grupo do Telegram tem. Você é professora, Vita, professor? Fala comigo aí. Você é de onde? Claudineia é de Montes Claros? Claudineia, você tá morando em Montes Claros? Fala comigo aí para eu saber, dá um oi. Se você é professor, é professora, estou pensando numa coisa boa enquanto você está falando. Que coisa boa, Claudineia. Enquanto vocês respondem, eu vou falando aqui, tá? Então, a influência de um lugar. A gente é muito influenciado a ter alguns hábitos em alguns lugares, né? Quando a gente está morando num determinado lugar, a gente cria um hábito dentro daquele lugar onde a gente está. A gente também tem um círculo de relacionamento, né? Tem os amigos aí, você pode explorar com os seus alunos, os amigos que ele tem, que ele costuma ter, né? Quais são os tipos, se são mais os alunos, se são mais colegas da escola, se são mais colegas da rua, né, da vizinhos, como é que é aí? Explora para eles. Então, tem também a influência de lugares, né? A gente tá morando em um lugar, tem aqueles lugares onde a gente tem costume de ir para se divertir ou para que quer que seja, né? E também as pessoas que nos cercam ou o lugar onde a gente está exerce influência sobre as nossas opiniões. Né? O que eu penso sobre determinada coisa às vezes está muito ligado ao lugar onde eu estou. Então, Abraão agora iria adquirir um novo hábito, o hábito da adoração ao Deus único e verdadeiro, o que não era aparentemente comum na vida dele ali dentro de Ur, até porque Ur era uma cidade muito idólatra. Então, se Abraão agora iria começar a adorar um novo Deus para aquele povo, um Deus diferente daquele povo de lá de Ur, seria então muito estranho. Daqui a pouco já teria um amigo que estaria falando uma coisa
que poderia desviar a atenção dele desse Deus. Então, ele poderia sofrer influências daquele ambiente. Então, Deus falou: Abraão, você tem que sair daqui. Você tem que ir para outro lugar, para a sua vida ser tudo novo agora. Você vai começar uma nova história. Então, para começar uma nova nação, é uma história nova. Tudo novo. É tudo novo. Sabe o exemplo para adolescente, né? Quando a gente compra um tênis, né? O adolescente vai lá, corre, compra, o pai dá um tênis bem bonito, bem chique. Aí ele veste a calça, fala: não, essa calça aqui não tá dando, né? O tênis chique, bonito, novo. Agora essa calça velha, agora tem que ter uma calça nova. Pois é, a calça é nova, é muito bonita, o tênis tá chique, mas essa camisa não tá legal. Eu não tenho camisa boa, eu não tenho camisa legal que combina com esse tênis. Então, outra coisa entra na lista. Então, tudo teria que ser novo na vida de Abraão para se ter um povo com tudo novo, com uma ideia nova, perspectivas novas, adorando um Deus exclusivo, né? Já fui professora, hoje estou só no administrativo. Ah, de onde você fala? Fala seu nome direitinho. É Vita? É Vita mesmo? Que tá aqui no Instagram, Vita Rezende. É Vita Rezende? Hoje você tá no administrativo, né? Pois é, Vita. Embora você não esteja como professora agora, é um excelente conteúdo, né? Inclusive, eu trouxe pro Instagram exatamente por isso, porque, nossa, eu tô achando super bacana, bem oportuno esse conteúdo dos adolescentes agora. E é indiferente, né? Se é professor ou não, mas já é uma oportunidade para o professor ter uma nova abordagem, né? Uma opção de abordagem aí para os professores. Ok? Que Deus te abençoe, viu? Continue conosco. Continue comigo aqui, tá bom? Então, Abraão precisava sair de Ur para ele formar então essa nova geração. Para isso, ele precisava de renunciar àquele lugar e renunciar à sua família, porque geralmente a família vai trazer uma influência na vida da gente. É quem mais influencia. Quanto mais perto a pessoa está da gente, mais ela exerce uma influência sobre mim, né? As conversas, os pensamentos, as atitudes, os lugares onde eu vou, é muito influenciado por minha família, né? Então, Abraão precisou deixar aquele lugar e provavelmente seria difícil, mas Deus tinha uma promessa grandiosa para ele, que seria o quê? Ele teria uma terra, e nessa terra ele teria uma nação, ou seja, era algo muito grande. Só mesmo com algo muito grande para a pessoa se desprender daquilo. Nós vamos ver que Abraão levou Ló. Fugiu um pouco daquilo que Deus tinha dito para ele, que no final das contas a gente sabe que não foi muito bom, né? Não deu muito certo, deu ruim, como diz os adolescentes aí, né? Deu ruim. Para Abraão sair do seu lugar, ele precisou de ter fé. Vou mostrar aqui, fazer uma ilustração. Isso aqui é dos meus filhos. É dos meus filhos. Não atrapalha. E eu vou fazer para você aqui, vou ver se dá certo, né? Fazer aqui para você uma ponte. Pra gente explicar um pouco para o nosso aluno o que é fé. Tá um pouquinho torto, né? Um tá mais alto que o outro, mas deveria estar assim. É porque teve uma pessoa que veio aqui e mexeu, sabe? E aí dá essa diferença mesmo. Eu tenho criança pequena, as crianças são uma bênção, mas tem hora que dá trabalho, cria umas confusões pra gente. Mas ok, vamos lá. Eu fiz aqui, façamos de conta que isso aqui são prédios, tá? Aqui é um prédio e aqui é outro prédio.
E aí tem uma pessoa que tem costume, que tem o hábito, que tem a habilidade, que sabe, que já fez, que já faz todo dia uma viagem aqui em cima desse prédio no Fusquinha. Olha a unha da pessoa como é que tá maravilhosa. Efeito, tá? E aí, ó, a pessoa está... Oi, Cleide, seja bem-vinda, tudo bem? Então, olha só, aqui nós temos um prédio de um lado, um prédio do outro, e tem um cara que é demais, ele é fera. Isso aqui é uma régua muito larga, resistente, forte. Todos os dias ele passa aqui, ó, nessa tábua, nessa pequena, é uma ponte assim, mas a ponte, olha só, nem tem uma proteção aqui dos lados, não, é assim mesmo, ele vai na fé, ó, tchan. Ele, todos os dias ele faz isso. Esses prédios são muito altos. Esses prédios são assim, ó, altíssimos. E essa tábua aqui, ele coloca, ele tira. E aí, eu não sei, ele usa um guincho, tá? E coloca essa tábua e todo dia ele dá uma voltinha aqui. Eu não sei nem como é que ele coloca esse carro aqui não, tá? Mas é só para você mostrar o seguinte. Esses prédios são altíssimos. E essa ponte é só como se fosse uma tábua. E ele passa aqui, ó, no carro, tranquilão. Tranquilão. Você tá passando aqui na rua, né? Aqui, você. O guarda, né? Tá passando aqui na rua e você vê aquela cena e fala, nossa, que cara corajoso, todos os dias ele faz isso, todos os dias ele faz isso. Todos os dias ele vai, né, Cleide? Ele coloca o carro lá, vai voando, usando a nossa imaginação. E aí, esse cara anda sozinho, tchan, todo dia, e ele passa até meio acelerado aqui e tal. Aí, chega um dia que o cara desse carro aqui fala com você, fala, e aí, quer entrar nesse carro aí pra gente dar uma volta, pra você ver como é que é a paisagem lá de cima? Você teria coragem de fazer essa rápida viagem? E aí ele faz talvez até uma gracinha, né? Falando, não, isso aqui eu piso no acelerador. Quando tiver no finalzinho eu dou aquela freadinha, a cantada de pneu. E aí, você teria coragem? A Cleide respondeu, não teria coragem. Não, mas você não vê que todo dia ele vai, nem cai? Bom, com certeza a Cleide não iria. E você, Claudineia, teria coragem? A Vita teria coragem de pegar uma carona com esse Fusquinha? Pois é. Esta é a questão da fé. Se você tiver coragem, você é uma pessoa de muita fé. E certamente é melhor não arriscar, né? Olha só. Então, a questão da fé vai muito mais além. Isso aqui eu confio que ele faz, eu acredito que ele faz isso. Eu já vi ele fazer isso. Ele vai toda vez. Mas a fé é a questão da entrega. Falar, não, eu tenho tanta certeza que você não vai cair daí, que eu vou junto com você. Pode deixar que eu pego uma carona de boa com você, vou lá relaxado. Isto é o que a gente chama de fé. Você às vezes não sabe nem dirigir, né? Eu não sei como é que faz, não, muito bem não, mas eu vou assim mesmo. Isso é só uma ilustração para eu te trazer e eu vou levar essa ilustração amanhã no domingo. Pois é, né? Acontece que para Abraão foi uma questão de fé mesmo. Porque, pelo que parece, na Bíblia não relata que ele teve relacionamento com Deus antes desse episódio que Deus fala com ele. Foi da primeira vez que Deus falou com ele, será? Que ele já atendeu? Ele era um homem espiritualizado, né? Assim, que Deus falou com ele, falou, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar show que eu vou te mostrar. Vai para um lugar que eu vou te mostrar.
e eu vou fazer de você uma grande nação. Uau, eu vou. E aí, no caso aqui, é a questão da confiança. Abraão, só que parece que Abraão ainda ficou com um pouquinho de dúvida, né? Eu não sei se era o amor que ele tinha demais a seu sobrinho Ló, que acabou levando o Ló com ele. Só que Deus tinha falado para ele, não leva ninguém. Mas ele levou. E então, fé é a entrega. Confiar, eu confio que ele dá conta de passar aqui, tal, né? Eu até falei que às vezes a gente vê, né? O fato da gente ver aumenta a nossa confiança. Mas Abraão talvez nem tinha visto, nem tinha ouvido, não tinha tido nenhum tipo de relacionamento com Deus. Mas voltando aqui, se a gente falar assim, ó, de repente tem alguém passando lá no alto daqueles prédios num Fusca e te chama, vem comigo. Aí você fala, eu não sou doido, eu não sou doida. Pra fazer dar uma passeada aqui lá nas alturas com você, num Fusca, numa ponte dessa aqui, que eu não tenho segurança nenhuma. Então, fecha a porta aqui, Arnold, por favor. Então, é uma questão de entrega. Falar, ó, quando a gente entrar aqui, ó, você tá colocando a sua vida na mão desse motorista aqui, né? Muitas vezes, na verdade, a gente coloca a vida da gente nas mãos do motorista o tempo todo, né? Confia em Deus, né? Confia em Deus e vai, né? Mas então, a confiança eu confio que ele dá conta. Mas e aí, você tem coragem de ir junto? Você vai junto? Acredito é uma coisa e vou junto é confiança. Vou colocar aqui em cima. Eu acredito que ele dá conta. Acredito tanto que eu confio e vou junto. A fé é assim. Eu não vejo nada, né? Eu não tenho. A única segurança que eu tenho é só do motorista que está lá dentro. Mas eu não vejo, né, nadinha para me dar um amparo, uma segurança de que vai dar tudo certo. Eu vou confiar nele, no motorista, tá? Então, vai nessa aventura com Cristo. Porque geralmente a gente vive uma aventura com ele. Porque ele fala que vai dar a vitória, né? A gente não sabe por onde, quais caminhos a gente vai passar, quais as lutas que a gente vai passar para chegar nesse lugar. Mas a gente vai chegar nesse lugar que ele prometeu. Precisa praticar mais a fé, Cleide? Já dirigi, minha mãe andou comigo mesmo. Eu não tendo experiência, ela falou, vou na fé. Minha mãe é mulher de fé. Ah, tá, né? Ai, mesmo sem ter experiência, sua mãe foi na fé, colocou a vida nas mãos de Deus e foi, né, Cleide? Eita, meu pai. Oh, Senhor Jesus. Então, tá joia. Então, a fé é o quê? É a certeza de que eu vou chegar lá do outro lado, né? É a certeza das coisas que eu tô esperando. Então, foi nesta fé que Abraão foi. Na fé de que Deus lhe daria a certeza de que ele teria uma grande nação. Ele seria uma grande nação. Então, Deus precisava, no caso, Abraão precisava passar pelo caminho da fé para gerar um povo de fé. Era a experiência dele, né? Então, tudo certo? Então, Deus não mostrou nenhum paraíso para Abraão, mas fez uma excelente promessa. E foi estabelecendo aí a base da fé que Abraão tomou a decisão e seguiu a direção que Deus tinha dado para ele. Uma importante decisão. Abraão creu na promessa, né, de que Deus lhe daria um território e uma nação. E obedeceu, deixa eu ver aqui. Abraão creu na promessa de que Deus lhe daria um território e um filho.
e obedeceu. Quantas vezes nós compreendemos qual é a vontade de Deus e assim recebemos uma promessa, mas falta a obediência e a fidelidade para executar o que Deus quer de nós. Muitas vezes a gente entende o que Deus quer, mas a gente não executa aquilo que Ele quer que a gente faça. E aí, no caso, a gente sendo desobediente, o que acontece? A gente perde a bênção. Se Abraão não tivesse tomado essa primeira atitude aqui, que era de tomar o caminho, deixar aquela família, né, deixar sua terra e ir para a terra que Deus tinha lhe mostrado, ele teria perdido a oportunidade, né, de ser uma grande nação, de constituir uma grande nação. Olha só a nação que Abraão formou. Até hoje Abraão tem história para contar, quer dizer, as pessoas contam sobre Abraão, deixou um legado, deixou uma história, e através dele, hoje, pessoas são abençoadas, nós somos abençoados. Se a gente não cumprir aquilo que Deus quer, a gente perde a bênção, né? Vamos para o próximo tópico. O estabelecimento de Israel. No caso, a concretização dessa nação, né? Da formação dessa nação. O Egito, um lugar de multiplicação. Bom, Abraão tomou a atitude e foi, né? Foi lá para a terra que Deus tinha mandado que Abraão fosse. E nós vamos, aqui está dizendo da multiplicação. Como é que o Egito foi o lugar da multiplicação? Como é que o povo chegou lá no Egito? A gente conhece a história a partir de José, né? Quer dizer, a gente conhece a história a partir de Abraão, mas o povo foi para lá no período da seca. A gente observa a proteção que Deus tem para o povo para o povo que ele escolheu, e no caso ali foi o povo de Israel. No versículo 17 do texto que a gente leu, que é de Atos 7, diz: quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, nosso povo tinha aumentado muito no Egito. A história conta que José foi parar no Egito, né? Por crueldade dos seus irmãos, mas por propósito de Deus, ele foi para lá, e o propósito era preservar o povo. Por que preservar o povo? A seca estava chegando, os 7 anos de seca tinha chegado, na verdade, né? E os irmãos de José descobriram José lá, quer dizer, José que se revelou lá, revelou a sua identidade lá, né? E então levou a família dele para lá, para o Egito. Então era em torno de 70 pessoas que foi para o Egito, da família de José. Vamos fazer só um esqueminha rápido aqui para a gente ver a história. Deixa eu ver aqui se dá para fazer isso aqui. Vou tirar esse daqui. Olha só. Vamos começar lá de Adão. As promessas que Deus fez, né? Deus fez aqui a promessa para Adão. Deus prometeu para Abraão que nasceria Jesus Cristo. Vocês estão entendendo alguma coisa nessa letra minha? Deus prometeu para Adão e Eva lá no jardim, né? Que da mulher nasceria um
que esmagaria a cabeça da serpente. Esse alguém aqui era Jesus, né? Já estava aqui no plano de Deus. De Adão, Deus renovou essa promessa para quem? Deus renovou essa promessa para... Deixa eu só conferir aqui o que eu tinha feito. Ah, não, essa aqui é uma outra história. Eu estou misturando as histórias. Calma. É Abraão. É porque eu estou misturando as histórias que eu li recentemente. É Abraão. Nós também é Abraão. Então é Adão, não? Abraão gerou quem? Gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Né? Isaac gerou Jacó. E Jacó gerou aqui as 12 tribos, né? E aí das 12 tribos, um aqui foi José. Um dos filhos de Jacó foi José. E então aqui aconteceu que 70 pessoas entraram no Egito. E quando saiu do Egito, veja só como que foi a multiplicação. Esses 70 aqui se multiplicou em 600.000 pessoas lá. O que é aí, Cleide? Você está pedindo para traduzir? Então, aqui eu tenho Abraão gerou Isaac. Veja só, uma só pessoa. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Aí Jacó teve aquela turminha toda, né? E desse daqui, de José, José levou para o Egito 70 pessoas. E das 70 pessoas, as que saíram de lá foram 600. Acho que é porque a câmera tá... Como é a câmera frontal, aí tá... Acho que tá espelhada, né? Jesus Cristo. Então, tá bom. É somente para eu mostrar a multiplicação que ocorreu no povo de Israel quando estava perto, né? O povo começou a multiplicar tremendamente. Quando chegou um faraó lá, falou: não, esse povo tá rendendo demais. Nós temos que frear isso, porque senão daqui a pouco esse povo tá se unindo a outras nações e vai apoderar aqui do meu reino. Então, vamos começar uma perseguição aí contra esse povo. Mas já era sinais, né, de que esse povo já era abençoado, se rendia muito, né? Tinha muitos filhos e a bênção de Deus estava sobre eles. E então, o povo começou a se multiplicar de uma forma grandiosa, uma forma terrível, né? Terrivelmente boa. E então, a partir desta nação, foram nascendo pessoas, até que chegou a nós. Quer dizer, até que chegou Jesus, e a gente vai ver mais na frente como é que fala? Deixa eu lembrar aqui a palavra, a linhagem, né, de Jesus. É dessa linhagem que Jesus vem. Então, esse Egito foi o lugar da multiplicação. Então, esse povo se multiplicou, e então nós vamos para o próximo tópico, que é o deserto, o lugar de purificação. Deserto é lugar de purificação. Aqui no caso na live só tá tendo gente adulta que entende mais de deserto, né? De deserto no sentido espiritual. Mas aí para você que está assistindo depois, né? Que vai assistir depois, nós estamos falando desse deserto, o deserto que o povo de Israel passou. Foi o lugar onde eles tiveram as experiências com Deus. Eles saíram para dar uma viagenzinha ali de pouco tempo, né? Fazer uma viagem de pouco tempo. Mas para a purificação deles foi necessário que eles mantivessem, que eles permanecessem no deserto por mais tempo.
Não seria suficiente só o tempo já programado. Eles caminharam 40 anos no deserto, vivenciaram milagres, receberam a lei, aprenderam a adorar. Olha só o que aconteceu no deserto. Aprenderam a adorar, desenvolveram a vida espiritual. Lá foi um lugar de purificação, provação e amadurecimento da fé. Deuteronômio 8:2. Para você que é professor, todos os versículos que você quiser destacar para ler, eu aconselho que você faça uns papeizinhos, não precisa ser muito pequeno não, mas faça a referência no papel e entrega. Aí você chega mais cedo não, no início da aula você entrega para os alunos, que aí cada um já tem sua referência ali. Quando chegar o momento de ler, você já lê com eles, né? Já tem alguém que já separou, porque às vezes demora um pouquinho, né, pra gente ganhar tempo. Vai que demora um pouco, mas ele já tá com aquele texto ali separado. Esse é um texto interessante para você colocar, pedir para o seu aluno ler. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Ok? A terra prometida. Depois de 40 anos, o povo de Israel chegou à terra prometida. Finalmente, graças a Deus. Séculos mais tarde, foi nessa mesma terra que nasceu o Redentor. Deixa eu ver se... tá certo. As bênçãos de Israel para o mundo é o tópico 3. As bênçãos de Israel para o mundo. A aliança de Deus. Está escrito que Deus estabeleceu com Israel, está escrito que Deus estabeleceu alianças com Israel. Ele também deu a lei por Moisés, os 10 mandamentos e outras instruções que estão presentes no Pentateuco. Em Israel, Deus levantou profetas que anunciavam a sua vontade. Por eles, Deus mostrou-se soberano sobre todos os povos. Então, olha aí as bênçãos que o povo foi recebendo, né, por ter saído do Egito, por ser um povo aliançado com Deus, com quem Deus tinha feito aliança. Na verdade, Deus tinha feito uma aliança com aquele povo que era rebelde, que era assim, um povo que uma hora estava com Deus, outra hora não estava, mas Deus tinha ali um propósito de abençoar aquele povo. E a bênção, né, foi passando de geração em geração. Deus, em sua fidelidade, manteve essa bênção que já tinha sido prometida para Abraão. Todas as nações serão benditas em ti. E chegou em Cristo. Jesus, vamos lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz que vai falar um pouquinho da linhagem de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus, olha só como que é. A gente precisa dar o papelzinho para o adolescente, para ele já estar com o texto na mão, aberto, para não fazer igual a minha aqui, folheando o texto, a Bíblia. Mateus 1:1 diz o registro da genealogia de Jesus Cristo. Jesus Cristo era filho de quem? Filho de Davi, que era filho de Abraão. Então, é só uma confirmação de que Deus prometeu para Abraão que as nações seriam abençoadas pela vida dele e foram nascendo pessoas, até que chegou Jesus dentro da linhagem de Davi. Promessa de Deus cumprida. Exatamente cumprida. A linhagem hebraica, portanto, foi o fio condutor que trouxe uma grande luz ao mundo. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Glória a Deus.
Assim, Deus cumpriu o que prometeu a Abraão quando disse que, por intermédio da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. E nós estamos aqui, somos abençoados pela bênção, fomos alcançados pela bênção que Deus prometeu a Abraão. Jesus veio e derramou seu sangue por nós, salvou, né, em nosso favor, e está aí a salvação para todo mundo. Todo mundo foi abençoado com Jesus Cristo, né, com a vinda de Jesus Cristo aqui. Então, nós podemos ver que esse plano de Deus, até chegar a Jesus, estava pronto e acabado. Para ilustrar isso, eu trouxe só coisa de criança aqui hoje, viu? Para ilustrar isso, eu trouxe esse livrinho, o seguinte, ele é um livrinho de história. Esse aqui é um livrinho de história, é uma história João e Maria, a história de João e Maria. Ele é um livrinho de quebra-cabeça. Eu abri aqui e vocês já viram que ele caiu as partes, né? E essa história aqui são o livrinho, na verdade, olha só, a historinha já tá aqui. Tem uma história aqui que ela é espelho, né, para quem vai montar aqui. A criança vai montar a história, ele já tem uma imagem aqui ao fundo. O que eu posso entender com isso? Esta é a história planejada por Deus lá para o seu adolescente. Ela está na imaginação de Deus, digamos assim. Esse aqui é o plano de Deus. Esse aqui é o plano de Deus. Agora, a prática. Abraão, Isaac. Eu tô montando aqui de costa, né? Não sei se tá ficando certinho. Tá até de cabeça para baixo. Mas aqui, então, é a prática do plano. Então, Deus tinha um plano assim, da salvação. E aqui, ó, é a prática. Então, cada uma pecinha dessa aqui é uma parte da história. É uma ilustração aí que você pode levar para o seu adolescente. Deus tinha o plano aqui na vida na história da salvação, e ele foi usando pessoas, né, para construir essa história na literalidade. Ele estava montadinho aqui, não vou montar aqui agora para não demorar, ok? Pois bem, esse era o conteúdo que eu gostaria de trazer aqui hoje para você. Eu já tinha convidado alguns professores para estar aqui. Eles não estão agora, mas certamente vão olhar esse conteúdo depois. E que seja aí de grande importância para você, de auxílio, de ajuda. Eu tô montando aqui, tá? O quebra-cabeça. Então, que seja útil, né? Para você que é professor. Como é a primeira aula que eu estou montando aqui agora, irmão Antônio José, seja bem-vindo. Deus abençoe. E aqui, ó, eu tô conversando com você e tô montando a história, já tô quase terminando. E Deus não fica perdido assim não, viu, né? Ele não fica perdido na hora de montar o quebra-cabeça, não. Mas agora, ó, já montou e o plano de Deus foi concluído em Jesus. Quando Jesus veio e consumou a sua morte lá na cruz, ele concluiu o plano que estava só na imaginação de Deus. Amém? Pois é. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua aula. Eu espero ter contribuído. Obrigada, Cleide, que participou bastante. Obrigada, Claudineia. Obrigada, irmão Antônio José.
Que Deus continue abençoando vocês. Obrigada a você, professor, que está assistindo agora. Quem sabe você, essa aula já passou, talvez se você está vendo já passou, mas é um conteúdo que você pode sim apresentar para o seu adolescente num outro momento, pois se trata de um conteúdo que é a nossa história, né? Esta é a nossa história. O povo de Israel foi excluído por Deus para ser o seu ponto final. Ele sempre foi fiel à sua aliança com os hebreus, demonstrando misericórdia, amor e perdão ao longo dos séculos. Mostra a fidelidade de Deus e o compromisso que ele tem em cumprir as suas promessas para quem ele se aliancia, né? Para quem faz uma aliança com ele. Nós fizemos, né? Abraão fez uma aliança com ele e nós já somos abençoados pela aliança que Abraão fez com Deus, e Deus, em sua bondade e fidelidade, cumpriu a sua parte no plano, trouxe salvação, e nós estamos aqui por causa da fidelidade de Abraão e por causa da fidelidade de Deus. E você foi alcançado. Você foi alcançado, eu fui alcançado, o mundo todo foi alcançado pela graça de Deus, pela bondade do Pai. Então, querendo você, nada impede que você passe essa mensagem para o seu adolescente ou para alguém que você queira passar. Com certeza, esta é a palavra de Deus, que ela é nova, todos os dias. Todos os dias ela é nova e nos abençoa. Todos os dias ela nos fortalece. Toda vez que você pensar nas suas dificuldades, você entra no Fusquinha com Deus e vai, tá? Tá, Cleide? Qualquer dificuldade que você enfrentar, entra no Fusquinha, confia no motorista, que é Jesus, que ele vai te conduzir do outro lado, com certeza. Tá, ok? Muito obrigada, foi uma satisfação. Deus abençoe, compartilhe aí com as pessoas que você gosta. Que Deus que Deus te abençoe. Tá, joia, Cleide? Deus te abençoe. Abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. A sua mãe é um exemplo de fé. Siga. Siga. Exemplo de fé. Todos os exemplos de fé a gente precisa seguir. Exemplos de fé em Deus, tá? Devemos seguir. Fique na paz. Tchau, tchau.